Boa noite, minha gente. Terça-feira, o dia chegando ao fim. Nada melhor, né, do que uma boa conversa antes de dormir. Então se aproxime, se acomode aí na sua casa. Eu vou me acomodar aqui na nossa sala porque o Identidade Geral está só começando. É verdade que no pós-pandemia as pessoas estão bem preocupadas com o desemprego, custo de vida e com o poder de compra também. Ainda assim, a segurança pública está lá, entre as maiores inquietações do brasileiro. E o cenário realmente é complicado, né? Cresce o número de casos de violência doméstica, de feminicídio, os números de casos de violência policial é bem significativo, sem contar no número de assaltos, assassinatos e ocorrências com arma de fogo. Esse cenário, esse panorama é uma completa violação do direito à vida. Segurança é bem constitucional garantido, na teoria, a todos, mas e na prática? Mariano Rubim que o diga, né? Certo dia estava ele e uns amigos pelas ruas de São Paulo quando uma de suas amigas jogou um isqueiro pela janela do carro. Como consequência disso, um motoqueiro que passava pelo local e que foi atingido pelo bendito isqueiro reagiu e fez, sabe o quê? Deu um tiro na cabeça de Mariano. Uma tragédia que mudou completamente a vida dele e de seus familiares, inclusive, e quase o levou à morte. Foram meses de readaptação e tratamento para recuperar os movimentos, aprender a falar, comer novamente. Quase 14 anos depois dessa tragédia, Mariano vem aqui no Identidade Geral nos contar esse milagre. E você, claro, é o meu convidado para conhecer esse relato impactante. A gente vai agora para aquele intervalo bem rapidinho. Na volta você confere junto comigo os detalhes dessa história. Então não saia daí que eu espero você. Estamos de volta, minha gente. O coração de Louise e Maiana já está aqui cheio de ansiedade, de alegria, de expectativa para conhecer um pouco mais sobre a história do Mariano, que não veio sozinho não, viu? Ele está acompanhado da mãezinha dele, a dona Nilta, que também estava ali o tempo todo do lado dele, acompanhou toda essa situação. E hoje a gente vai ter a oportunidade aqui de conhecer esse relato, que é tão marcante, que fala de um assunto também muito importante, que é a questão da segurança pública. Eu tenho certeza que juntos a gente vai poder aprender aí grandes lições e muito aprendizado dessa história, tá bom? Então eu convido você para juntos a gente abrir aqui a porta para esses convidados ilustres. Por favor, sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, Mariana? Noite, prazer, viu? É Fique à vontade. Dona Boa Nilta, noite. que lindona! Prazer. Gente, a casa é de vocês, podem ficar super à vontade para a gente trocar essa ideia, a gente falar um pouco sobre essa experiência marcante, hein? Sim. Fico imaginando o coração da mãezinha aí, que Muito aflição. difícil. Muito difícil, né? Mas me conta como foi, Mariano, que essa situação toda aconteceu. Você sempre foi um rapaz super ativo, cheio de atividades, e aí de repente se depara com um tiro na cabeça. Como foi isso? Foi dia 19 de dezembro de 2008, antes do Natal. Era uma sexta-feira. Estava em casa, eu fiz o pôr do sol em casa com a minha mãe, tudo. Aí, na sequência, veio uns amigos meus em casa, queria pegar a namorada dele e trabalhando na Zona Sul, que eu moro na Zona Leste, na Moca. Aí, mas você vai... que nessa época eu nem ia para a igreja, estava afastado, porque eu só fazia o pôr do sol. Que eu era corretor de imóveis, então sábado eu trabalhava, né? Aí, tudo bem, eu vou lá. Aí, na hora de voltar, fui pegar a namorada do meu amigo, na hora de voltar, essa namorada minha que estava na frente jogou para fora um isqueiro. Jogou para fora e pegou no motoqueiro. A motoqueiro, cara, para parar para discutir, para brigar, vamos acelerar, vamos... Aí o cara seguindo em frente. Aí meio ficou nervoso, xingou ele também. Aí quando na roda, eu moro na Moca, né? Perto da roda dos trilhos, eu tenho um estresse no mente, tinha dois amigos do lado. Aí o cara tá dizendo, na hora que eu olhei para trás assim, ó, aí deram o tiro. Ai, Aí o vidro amorteceu, a bala parou aqui na minha testa. meu Deus do céu. Eu fico imaginando a hora, a reação, os seus amigos te levaram imediatamente para o hospital. E o que aconteceu com o motoqueiro?
Fugiu. Foi embora ali. Imagina só o desespero mesmo ter ficado na hora, né? Sim, com certeza. E para a senhora receber essa notícia, dona Nilta, como que foi? Foi muito triste, porque assim, nós tínhamos já ido dormir, eu e o meu outro filho, né, o Daniel, e quando era por volta de quase meia-noite, eu recebi um telefonema do Marquinhos, que era amigo dele, que estava junto, dizendo assim: Nilta, eu vou te buscar para vir no hospital, porque o Mariano teve um acidente. E no momento eu achei que era o de carro, né? Sim. Porque ele tinha saído com o meu carro. Aí ele falou assim: não foi acidente de carro, ele levou um tiro na cabeça. Nossa, meu Deus. Aí, para mim, aquilo foi assim, ele já tinha falecido, porque 10 anos antes, o meu esposo eu tinha recebido uma notícia para ir buscar meu esposo no hospital, que ele não tinha passado bem. E na realidade, quando eu cheguei lá, ele já tinha falecido. Entendi. Então, para mim, e foi assim, uma coisa que ele não foi um acidente, ele teve um aneurisma, entendeu? Da aorta. Então, quando eu recebi a notícia que o meu filho tinha tido um acidente, um tiro na cabeça, para mim ele já tinha falecido. E foi assim, aí eu me ajoelhei, orei, chorei. Aí fui chamar o meu outro filho, nós oramos de novo e fomos para o hospital, né? O Marquinhos veio nos buscar, nós fomos para o hospital. Cheguei lá, para minha surpresa, o Mariano estava acordado e estava até falando. Sério? Só que o projétil, na hora do acontecimento, eles explicaram que ele desmaiou, né? Ele perdeu o sentido. Só que quando ele chegou no hospital, ele voltou à consciência. Olha. E aí ele estava com o projétil na testa, só que eu perguntei, eu estava conversando, ele falou para mim: mãe, fica tranquila, porque eu tô com muita dor. Ele falou, mas eu tô sentindo uma paz que eu nunca senti. E aquilo foi para mim assim um confortante, sabe? Mas aí fui conversar com o médico. Aí o médico falou assim: olha, o projétil ele penetrou a primeira camada óssea e a segunda ele estilhaçou. Então entrou estilhaço no cérebro e precisa ser feita uma cirurgia urgente. Entendi. Essa questão da violência é algo que afeta muito a gente, muito, né? Porque nossa. por conta da violência a gente vê, graças a Deus você está aqui, mas quantas pessoas, né, não conseguem essa nova oportunidade. É um assunto que chama muita atenção, inclusive nas pesquisas, a segurança pública está lá entre essas principais inquietações do povo brasileiro. A gente tem aqui também, no Identidade Geral, a presença do especialista em direito penal, o Dr. Douglas Galeazzo, e ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre essa situação da segurança pública, né? Boa noite, professor, como vai? Seja bem-vindo, viu, ao Identidade Geral. É um prazer ter aqui a sua presença. Boa noite, Luiz, boa noite. Teria como a gente se prevenir dessa situação da segurança pública? Tem como atitudes individuais reduzirem esses índices e a gente evitar esse cenário de violência? Quando você imagina a segurança pública, a gente tem alguns comportamentos que a gente vai tentando nos precaver com situações, com locais onde a gente possa frequentar, mas sempre é uma discussão isso muito maior, né? A questão de segurança pública, ele está para além do nosso comportamento individual, né? Isso é um comportamento de sociedade, é uma discussão muito ampla a questão de segurança pública, né? E agora, como que a gente pode fazer nesses casos, né? Como proceder? A situação do Mariano envolveu ali a região do trânsito, por exemplo. Qual que é a melhor recomendação? Eu te faço essa pergunta proposital, inclusive, para a gente conscientizar o nosso público sobre as nossas atitudes também. A pessoa errou em jogar o isqueiro pela janela, o motoqueiro se exaltou, extrapolou no momento de raiva ali, a ponto de dar um tiro na cabeça, entende? Então, qual que é a reflexão que a gente precisa fazer nesse sentido? Por isso que eu pergunto sobre as atitudes individuais. Será que a gente também não precisa repensar o valor da vida, né? Para a gente controlar os nossos próprios comportamentos e a nossa reação? Sim, a gente vive num momento de extremos, né? A gente está passando por um período de extremos.
a tensão, a pandemia, isso também potencializou, né? Isso não é um problema relacionado agora a esse tempo da pandemia, a questão da violência, né? Nós estamos agora acompanhando estudos de crianças, né? Crianças e adolescentes que estão voltando para as escolas e o grau de intolerância, a violência dentro das escolas, isso aumentou, e estão estudando, né? Verificando esse fenômeno. Mas a questão da violência no trânsito, isso já é tempo, né? A gente vive com um problema de insegurança na violência no transporte, nas ruas, isso já há um bom tempo. O comportamento é sempre aquele da cortesia, né? De você não levar isso a ferro e fogo, o pedir desculpas, você ter um comportamento que não seja beligerante, né? Aquele comportamento de conflito, de tensão que possa ocasionar. Uma fechada de trânsito, de repente pedir desculpa, falar, ok, desculpa, errei, ok, mesmo que não tenha errado, mas é isso, né? Infelizmente, a conduta que você pega do caso Mariano, você olhar por conta de um isqueiro, de uma fechada que fosse, você chegar ao extremo de desferir um tiro, realmente a gente vive num tempo de intolerância muito grande, né? E não é por conta da pandemia, isso a gente já tem há tempo com relação a essa violência, a violência no trânsito, né? As pessoas se transformam quando estão num veículo automotor, num carro, numa moto, ele passa a ter uma outra personalidade, né, dirigindo. Ele coloca toda a voracidade dele dentro da condução do veículo, se acha, de repente, um super-herói que pode fechar, correr, e aí a gente vai aos extremos, né? Sim, a gente torce para que histórias como a do Mariano façam as pessoas refletirem, repensarem as suas atitudes, o valor da vida, se conscientizarem. Professor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Fica o convite para você voltar outras vezes para a gente conversar melhor aqui no Identidade Geral. Mas muito obrigada por você ter compartilhado aí o seu conhecimento. Uma boa noite para você. Boa noite a todos. Boa noite. A gente fica triste por essa situação. Eu confesso que eu estou perplexa, porque fico imaginando eu no seu lugar. De repente, num carro com os amigos, uma situação equivocada acontece e alguém desferir um tiro contra mim. É complicado, né? A gente vai ter que ir para um breve intervalo aqui, bem rapidinho, mas no próximo, os nossos convidados maravilhosos vão contar aqui também qual foi o quadro do Mariano, como foi que ele conseguiu se recuperar. Graças a Deus, ele conseguiu reescrever a história dele. Hoje está aqui depois de 14 anos, né, Mariano, do que aconteceu. Leva uma vida super legal, hoje trabalha, então eu tenho certeza que você vai se inspirar ainda mais com essa história. Eu espero você daqui a pouquinho, a gente volta. Já estamos de volta. Hoje eu estou com um coração muito alegre de receber vocês aqui, de saber que você teve uma nova vida, Mariano. Quando é sua data de aniversário? É a data da alta do hospital ou a alta da certidão de nascimento? Tem dois, né? Aniversário, dia 15 de janeiro e dia 19 de dezembro. Tu me chame, que eu gosto de festa. Tamo juntos, então. Dona Anita, você estava contando que quando ele chegou ao hospital, o médico explicou, né, sobre o projétil que atingiu a segunda camada óssea da cabeça, estava toda estilhaçada. O Mariano precisou passar por 2 cirurgias, né? Teve um pós-operatório bem complicado. Como que foi aí essa situação? Então, porque assim, ele foi atendido num hospital que nós não tínhamos convênio, entendeu, na época. E aí não pôde ficar nesse hospital, teve que ser transferido para um hospital público. Foi difícil conseguir uma vaga, mas conseguiu. Enfim, coisa que era para ter sido feita uma cirurgia logo, ele só foi feito no dia seguinte, por volta de umas 2 horas da tarde. Entendi. E aí ele fez a cirurgia, o pós-cirúrgico eles vieram conversar, o médico veio conversar comigo, falou que tinha corrido tudo bem, só que o pós-cirúrgico seria tão grave quanto a cirurgia. Ele falou assim, olha, rezem. Aí ele falou, daqui 1 hora alguém da família poderá ver o Mariano. Só que essa hora não aparecia. E aí
veio um cunhado da minha filha e ele é médico e ele entrou rápido no hospital e não saía também, não saía. E aí quando depois de muito tempo ele veio, ele falou assim, olha, o Mariano teve que ser submetido a uma segunda cirurgia. Nossa. Eu assisti. O caso dele é gravíssimo, ele teve uma hemorragia após a primeira cirurgia. Esse amigo era da área de saúde também? Ele é médico. Ah, entendi. Aí ele falou assim, o estado dele é muito grave. Ele falou assim, vocês vão embora, a UTI não tem vaga, eu vou ficar aqui porque vai ter que arrumar uma vaga para ele na UTI. E eu não sei se o Mariano vai resistir essa noite. Ai, meu Deus. E nesse momento foi assim muito difícil, mas eu orei a Deus, eu entreguei o meu filho para Deus e disse para Deus que se fosse feito aquilo que ele achasse melhor, mas ele sabia como estava sendo difícil, né? E aí, no dia seguinte nós voltamos para o hospital, o estado dele continuava gravíssimo, aí o conselho foi de que o hospital não tinha os recursos que ele precisava. Ai, meu Deus. E aí foi um momento muito angustiante para nós, sem saber o que fazer, queriam transferir ele para um hospital no qual eu não tinha condições de pagar. Mas, assim, teve família, os amigos e muitas pessoas, não, vamos, e transferimos ele. Nessa hora a solidariedade é reconfortante, foi assim uma coisa maravilhosa de Deus mesmo. Eu estava numa indecisão muito grande porque eu não sabia que decisão tomar. Tive a alegria de ter nosso pastor que ligou e falou, o que eu posso te ajudar? Eu falei, ora, porque nem orar eu não consigo falar com Deus. E ele orou comigo naquele momento e eu tenho certeza que naquele momento Deus abriu assim a mente da gente e ele foi transferido. E aí lá no outro hospital, ele tinha sido encaminhado para a internação, né? E nós estávamos aguardando, já era por volta de umas 2h pouco da manhã. Eu recebi uma visita de uma pessoa, nós estava toda a nossa família na recepção do hospital. E essa moça que eu nunca tinha visto, ela veio e falou para mim, você que é a mãe do Mariano? Eu falei, sou. Ela falou assim, eu sou uma amiga do colega dele de trabalho e que ele era corretor também. Aí ela falou assim, nós estamos muito tristes e eu já estava dormindo, mas Deus me mandou vir aqui dizer uma coisa para você. Ai, meu Deus. Aí aquilo me deixou, eu falei, como Deus mandou, Sim. né? Ela falou assim, Deus mandou dizer que ele já fez um milagre na vida do Mariano. Ai, meu Deus, amém. Mas você está muito até fico nervosa, arrepiada, sabia? porque você não sabe como que você vai pagar o hospital. Eu falei, eu tô um misto de tudo tão difícil na minha cabeça. Ela falou assim, mas se acalma, Deus é o teu pai. E aquilo foi assim, a coisa mais linda que eu recebi na minha vida, porque dali para frente, os diagnósticos diários, os boletins médicos eram os piores. O médico falava que ele estava tendo uma pressão intracraniana muito alta, ele tinha colocado um pique para aliviar a pressão, mas que era muito intenso, às vezes, que tinha que ser feito, que não era o correto. Ele falou assim, as sequelas vão ser muito grandes se ele sobreviver. E assim foram vários dias, mas todas as vezes que eu ouvia isso, eu lembrava do que Deus tinha enviado para mim. Sim. Então aquilo fortalecia a minha fé. E 40 dias, né, nessa situação toda. Como ele ficou 17 dias. Olha, ele começou a ter consciência, acho que uns 2 meses após, mais ou menos. Ele começou a voltar a ter... porque assim, ele não falava, ele não andava, nada disso, ele não nos conhecia, entendeu? E aí foi assim, mas foi uma coisa assim muito intensa
o que apareceu de bênção de Deus para a reabilitação dele. Entendi. Porque ele teve que receber alta, porque nós não tínhamos condições de continuar no hospital. Entendi. Então eles falaram assim, olha, vai ficar na mão de vocês a reabilitação intensa que vai ser necessária. E aí Deus enviou parentes que eram da área da saúde, depois vieram amigos e assim foi muitas pessoas que nos acompanhou, que acompanhou o tratamento dele, e aí a recuperação dele foi assim algo que sobrenatural, Ai, que ninguém esperava que fosse tão rápido. E aí hoje você está trabalhando, voltou às atividades normais, como é que está a vida hoje? Deus nos deu mais uma chance, né? Amém. Agora eu estou trabalhando, estou indo para academia. Eu agradeço muito a Deus por ter um amigo que está na academia dele, chama Galega, na DK. Que legal. Está me ajudando nisso. Ai, meu Deus, eu que estou faltando à academia, não posso mais não, Mariano. Então, vai agora, né? Você tem que chamar de manhã, velho. Amanhã já tenho que voltar para a academia. E também muito para o meu personal que chama Bruno, que ele é adventista também na minha igreja, ele também está me ajudando também isso. E as pessoas que me ajudaram até hoje, né? E principalmente eu agradeço muito porque tem uma pessoa muito importante, a Fono, a Luciana. Ela é uma anja. Ai, que até hoje ela está me ajudando, que não tem nem palavras para agradecer ela. Tem uma pessoa muito especial que mandou uma surpresa para o Mariano. Ela também acompanhou parte do seu processo de recuperação e ela mandou um vídeo para você. Vamos acompanhar? Mariano, que bom que eu faço parte da sua história, né? Não faz muito tempo, faz pouco tempo. E que bom que você pode repartir um pouco daquilo que você viveu, né? Das suas experiências e contar um pouco para as pessoas, né? Para que elas possam se motivar, para que elas possam se inspirar na sua história. Você tem uma história, uma jornada para se orgulhar. Você foi um grande vencedor, você venceu muitos obstáculos que foram impostos aí na sua vida e você passou por uma experiência muito marcante, muito importante, mas eu acho que através da sua fala, da sua experiência de vida, você tem muito para ensinar e motivar outras pessoas. Então que você continue assim, nesse caminho determinado, a ter uma vida, uma conexão com Deus, essa que você construiu, que você aprendeu e que você construiu, que continue assim, e que eu desejo para você sucesso na sua vida e que você ande em bons caminhos, tenha boas experiências, boas lembranças, enfim, você ama a vida, e isso é muito, muito importante, e ama a Deus acima de todas as coisas. Um beijo para você. A Priscila é uma pessoa muito especial na minha vida também, que ela está me ajudando, né? Que ela... Eu muitas orações por ela também, né? Então eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, pelo que vocês têm aberto a porta por mim também aqui, mostrar o milagre que Deus fez na minha vida, que através de mim outras pessoas estão vendo agora possam compreender o amor de Jesus também. Amém. É uma coisa que se eu falo, a pessoa que atirou em mim, eu não sei quem ele é, né? Mas eu sei que onde ele está, mas muitas vezes eu oro por ele. Eu não tenho raiva, tenho pena dele, que essa não é feliz. Que um dia ele possa compreender e buscar a Deus. Quando eu voltar, poder encontrar com ele também, né? Nossa, sem palavras, Mariano. Porque de verdade, você se compadecer dessa pessoa que te machucou tanto é divino. E só a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida é capaz de te dar esse poder de perdoar. Eu tenho certeza, você falou que espera que a sua história possa comover outras pessoas e pode ter certeza que você conseguiu. A minha já foi transformada através do seu testemunho. Amém. E antes de terminar, não posso deixar de falar sobre o Jesus restaurador da vida, o mesmo que restaurou a vida do Mariano, o mesmo que pode restaurar a sua vida, que restaura a minha vida, restaura as minhas feridas também, cura, sara as minhas feridas e pode fazer isso por você também. E para que você viva uma experiência de mais intimidade e de proximidade com esse Jesus que restaura a vida, por favor, peça já o seu guia de estudo da Bíblia. Manda agora mesmo uma mensagem aí no WhatsApp. Fala assim, Novo Tempo, manda para mim o guia de estudo Jesus Restaurador da Vida. Quero ter minha vida restaurada. O número é 12982440077. Você também pode ligar para cá em horário comercial. O número é 0 operadora 12 2127 3121. E esse é o meu apelo final aqui nesse programa. Peça já o seu guia.
Compartilhe esse programa para outras pessoas. Durmam bem, gente. E aquele cheiro muito especial para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.